Meu nome é Daniele Corrêa, sou professora de Biologia e hoje nós vamos adentrar as aulas 92 e 93 com os temas consanguinidade e padrões de herança. Bom, antes da gente adentrar aos nossos temas de hoje, temos que relembrar alguns conceitos. Relembrando, então, em condições normais, que qualquer célula diploide humana contém 23 pares de cromossomos homólogos. A indicação, a linguagem que utilizamos para representar essa célula diploide e o número de cromossomos é 2n igual a 46, né? Então, 2n significa uma célula diploide que tem 46 cromossomos. Uma célula N equivale a uma célula haploide, né? Então, se 2n é igual a 46, uma célula haploide vai ter metade desses cromossomos, que seriam 23. Desses cromossomos, 44 são autossomos. O que significa autossomos? São cromossomos que são comuns aos dois sexos. Então, tanto homens quanto mulheres compartilham desses cromossomos. Então, 44 cromossomos a gente vai encontrar no cariótipo de homem e de mulher. Então, o par 1, o par 2, o par 3 e assim por diante, nós vamos encontrar nos dois sexos, tá? E aí, nós temos dois que são cromossomos sexuais, que a gente também pode chamar de heterossomos. Esses cromossomos heterossomos, eles são próprios de cada sexo. Então, a mulher tem o XX e o homem tem o XY. Lógico que podem ter algumas variações, né, que nós vamos estudar, mas o que podemos dizer que o normal significa dois cromossomos sexuais, XX mulher e XY homem. Os cromossomos sexuais têm uma diferença. Por quê? Porque o cromossomo X ele é um pouco maior que o Y, né? Então, o cromossomo X, ele é um pouco maior, então ele tem uma probabilidade maior de anomalias relacionadas a ele, visto que ele tem um comprimento maior. Já o Y, ele é mais curto. Ele é mais curto e possui menos genes que o cromossomo X. Tem uma posição encurtada em que existem genes exclusivos do sexo masculino. Então, a probabilidade da gente encontrar anomalias relacionadas ao cromossomo Y é menor, porque ele tem um tamanho menor e, consequentemente, tem menos genes que o cromossomo X. Bom, vamos começar com os padrões de herança. Então, nós temos aí a primeira herança, que ela se chama autossômica. Se é uma herança autossômica, com certeza está relacionada àqueles cromossomos autossômicos que nós vimos no primeiro slide. Ou seja, é um tipo de herança que pode acometer tanto homens e mulheres, porque os dois sexos compartilham dos cromossomos autossômicos. Eles são comuns aos dois sexos. Então, para ser afetado por uma doença recessiva, que nós vamos começar com a recessiva, porque nós temos dois tipos de herança autossômica, a dominante e a recessiva. Então, para ser afetado por uma doença recessiva, uma criança deve herdar uma cópia mutante do gene de ambos os pais, tá? Então, com a doença recessiva, cada pai tem uma cópia mutada e um gene normal. Então, os pais normalmente são heterozigotos, ou seja, azão-azinho, né? Tanto o pai quanto a mãe. E aí, a criança ela vai receber um azinho do pai e um azinho da mãe. Então, consequentemente, ela vai ser recessiva, ela vai ter o azinho, né? Cada um dos pais tem apenas uma cópia mutante, eles são portadores, mas não desenvolvem a doença. Então, nós vamos bater o olho no heredograma e vamos ver o quê? Esses pais que são heterozigotos, eles não são doentes, mas são portadores da doença. E aí, eles podem ter filhos doentes, né? Então, quando a gente bate um olho no heredograma e vê pais normais com filhos doentes, é uma herança recessiva.
porque só tem a possibilidade de ter filho doente quem é portador da doença, né? E quem é portador da doença não necessariamente desenvolve a doença, então ele é portador, ele é normal. Então, quando a gente vê pais normais com filhos doentes, a doença, consequentemente, só pode ser recessiva, tá? Para doenças recessivas, há 25% de chance da criança ser afetada, né? Então, aí dos filhos que esse casal for ter, 25% de chance de ter uma criança afetada e 50% de chance de que eles sejam portadores do gene. Então, vamos supor que dentre os filhos que esse casal for ter, tem 25% de chance de ter um filho afetado e 50% de chance de ter filhos que não sejam afetados, mas sejam portadores do gene, ou seja, carregam esse gene, como os pais, né? São portadores, mas não desenvolvem a doença. Então, são logo heterozigotos, tá? Também tem 25% de chance de não receber nenhum gene. Então, 50% de chance dessa prole, desses filhos, serem portadores, mas não desenvolver a doença, 25% de chance de ter filhos doentes e 25% de chance de ter filho normal, sem a doença e sem portar o gene mutado, tá? Doenças recessivas, elas são mais suscetíveis de vir como uma surpresa a uma família, porque os pais de uma criança afetada são portadores não afetados e que a doença pode não ter aparecido por várias gerações. Então, é uma doença que pode pular várias gerações. Então, vamos supor que durante 5 gerações nada aconteceu e, de repente, na 6ª geração, nasce uma criança portadora de uma doença. E aí ninguém sabe, né? Nossa, mas não tem ninguém na família assim e tal. Por que essa criança foi nascer desse jeito? Na verdade, as gerações, durante as gerações, esses indivíduos, eles poderiam ser portadores, sim, tranquilamente. Só que eram portadores, não tinham a doença, não desenvolveram a doença. Mas eram portadores do gene. E por acaso, né, nunca tiveram a chance de ter um filho afetado. E de repente, como essa chance é de 25%, em uma das gerações, que no caso aí eu dei exemplo da 6ª, apareceu uma criança doente, tá? Então, na verdade, esse gene já estava na família há várias gerações, né? Só que pulou algumas gerações por acasos. E quando chegou na 6ª, calhou desses 25% de chance de nascer uma criança afetada, cair bem naquela 6ª geração. Bom, e a herança autossômica dominante? Então, para ser afetado por uma doença autossômica dominante, uma criança recebe uma cópia de um gene mutante de um dos pais afetados pela doença. É provável que o pai afetado saiba que tem a doença e o outro progenitor não é afetado e nem carrega a mutação neste gene. Então, olha só, enquanto na recessiva a gente bate um olho no hedograma e vê pais normais com filhos doentes, aqui na herança autossômica dominante, nós vamos ter pelo menos um dos pais doentes, tá? Então, a gente vai bater o olho nesse hedograma e vai ver pai doente, um dos pais doente com filhos doentes. É a herança dominante, tá? Então, normalmente, não é uma surpresa para a família. Algum dos pais já é doente e aí, consequentemente, o filho também é portador da doença, tá? Então, nesse tipo de herança, 50% de chance de que a criança receba o gene da doença e 50% de chance da criança não receber, né? Então, ao contrário da recessiva, aqui as chances de nascer uma criança doente é maior. A recessiva era de 25%, aqui já é de 50%. As doenças dominantes tendem a aparecer em várias gerações de uma família, né? Então, muitos membros da família são afetados. Então, é uma doença que geralmente não pula geração. Então, se o pai é afetado, quase sempre ele vai ter um dos filhos afetados, né? Então, em cada geração eu vou ter uma criança doente, um indivíduo doente. Então, não pula geração como a recessiva. É uma devido à porcentagem alta de chances de nascer, que são 50%, dificilmente essa doença pula gerações. Bom,
E aí, agora nós vamos falar sobre os cromossomos específicos, que são os cromossomos sexuais. Então, até agora nós falamos dos autossômicos, que são comuns aos dois sexos, e agora vamos falar dos cromossomos sexuais. Nós temos aí, como herança sexual, né, ou ligada ao sexo, a gente tem também a herança ligada ao sexo recessivo ou dominante, tá? Então, a herança ligada ao sexo é aquela determinada por genes localizados na região do cromossomo X, né? Então, nós estamos falando de herança ligada ao X. Como as mulheres possuem 2 cromossomos X, elas têm duas vezes mais possibilidades de ter a doença, né? E de passar também. Já os homens, como possuem apenas um cromossomo X, eles têm apenas um de cada gene. Então, o gene recessivo presente no cromossomo X de um homem irá se manifestar, e uma vez que não há um alelo dominante que impeça a sua expressão. Então, vamos lá. Nós temos aqui embaixo a herança ligada ao sexo. Aí nós temos o padrão dominante e o padrão recessivo. Se a gente for observar, na herança dominante, eu vou ter aqui a mesma questão, tá? Que a autossômica. Então, eu vou ter, no caso da dominante, a mãe, né, representada pelo círculo aí no primeiro quadrinho. Essa mãe é doente, e aí ela teve filhos e 3 filhos, né? Ou seja, metade da sua prole nasceu doente, né? Depois a gente observou que os netos, também ela teve 2 netas doentes, né? Representadas aí pelo círculo. Então, na herança dominante, ela segue o mesmo padrão da herança autossômica. Então, pelo menos um dos pais tem que ser doentes para que os filhos nasçam doentes, tá? E na recessiva, olha só a diferença. Nós temos aí um casal normal, mas que teve filhos doentes, que é o segundo quadrinho, né? Então, vejam só, quando é uma surpresa, ou seja, os pais normais e de repente nascem filhos doentes, essa herança só pode ser recessiva, né? Ligada ao sexo, mas recessiva. E aí, nós temos uma questão bem interessante, porque nessa doença de baixo, ela só atinge homens, né? Então, olha que interessante. O homem, né? No caso aí, nós temos a segunda linha, né, que é a segunda geração. Nós temos 2 homens afetados. Então, o homem que foi ter filhos, ele teve 4 filhos e 2 homens eram afetados também. Então, uma herança provavelmente ligada aí ligada ao cromossomo X, né, que a mãe era portadora, mas que, no caso, ela passou para o filho homem, e esse filho homem, ele acabou passando para seus filhos homens também, tá? Depois, nós vamos encontrar aí a herança mitocondrial, que é um tipo de herança que é encontrada na mitocôndria. Então, se a gente for pegar os 2 gametas, masculino e feminino, nós vamos ver que o gameta feminino, ele é bem maior que o gameta masculino. Então, logo, a gente vai encontrar aí muito mais mitocôndrias no óvulo do que no espermatozoide, né? Mesmo porque esse espermatozoide, quando ele fecunda o óvulo, ele perde o seu flagelo e perde uma porção de transição que fica entre a cabeça, que é o acrossoma, e o flagelo, né? E nessa porção de transição é que se encontram as mitocôndrias. Então, quando o espermatozoide penetra no óvulo, ele vai perder o seu flagelo e essa porção de transição que se encontram as mitocôndrias, né? E aí, praticamente, esse espermatozoide, ele vai carregar o seu material genético, mas a sua célula, né, o acrossoma, ele possui, então, quase nada de mitocôndrias, né? Sobrando essa função mitocondrial para o óvulo que é o gameta feminino. Então, nós temos aí
a probabilidade de ter algum tipo de herança que seja transmitido pela mitocôndria. A mitocôndria ela é uma organela da célula que contém um filamento de ácido desoxirribonucleico. Então, a mitocôndria ela tem DNA próprio, né? E ele é responsável pela formação de algumas de suas enzimas. Então, a mitocôndria produz ali várias enzimas, né? Ela participa ativamente do processo de respiração celular e também auxilia também na síntese de proteínas, né? Lá com os ribossomos, tá? Independente do DNA presente em cada célula, ela tem o seu próprio DNA. Então, as doenças mitocondriais, elas podem ocorrer por herança autossômica recessiva ou por herança mitocondrial. Então, as mitocôndrias são todas maternas, né? Porque o espermatozoide, quando penetra no óvulo, perde a sua porção que contém as mitocôndrias. Então, as mitocôndrias que vão sobrar nessas células são só as maternas. Então, se existe um gene deficiente no DNA mitocondrial, a mãe terá um risco de praticamente 100% a cada gestação de ter um filho ou uma filha com a doença. Então, se essa mãe tem lá no seu óvulo uma mitocôndria que carrega um gene defeituoso, um gene mutado, com certeza essa chance dela passar para o seu filho é praticamente de 100%, tá? Porque só no gameta dela é que vai ter mitocôndria com esse gene deficiente. Então, ela vai passar 100% do que ela tem no seu gameta para o seu filho, né? Então, é uma herança exclusivamente materna. Esse tipo de herança também a gente usa muito para ciência forense, para a gente descobrir, por exemplo, paternidade ou identificar alguns corpos que não é possível a identificação habitual, porque o corpo está bem danificado, corpo carbonizado, né? Porque lembrando que a arcada dentária, para a gente fazer esse reconhecimento, a gente precisa ter uma documentação odontológica registrada no dentista. E nem todas as pessoas têm essa documentação. Então, quando a pessoa às vezes morre, a gente não tem como comparar essa arcada com a documentação odontológica, porque a pessoa não fez. Então, eles pegam alguns resíduos de material, né? Então, no caso, pode pegar a polpa do dente, fazer essa coleta e examinar o DNA mitocondrial e fazer comparações, né? E diante dessas comparações com algumas pessoas da família, eles acabam identificando se é aquela pessoa ou não. Olha o padrão de herança materna aí no heredograma, né? Então, nós temos aí uma mãe doente e ela teve, 100% dos seus filhos doentes. Uma menina e um menino que eram doentes. Aí, no caso do menino que era doente, ele casou com uma moça normal. Todos os filhos deles foram normais. Já a moça, né, a irmã, ela casou com um homem normal, mas como a herança é materna, ela acabou tendo 3 filhos e os 3 eram doentes. Ou seja, a mãe acaba passando 100%, né, da doença. E aí, depois, esses filhos dessa terceira geração, né, o menino casou com uma moça normal, teve filhos normais, e a menina casou com um moço normal, mas teve 3 filhos com o gene mutado, né? Então, para você ver como é uma herança bem presente. Bom, quanto à herança restrita ao sexo, a gente tem a herança ligada ao X e ligada ao Y. Ligada ao X, a gente tem dominante recessiva e ligada ao Y, a gente tem também a herança holândrica, né? Pode ser chamada de holândrica. Então, o tipo de herança holândrica corresponde aos poucos genes localizados no cromossomo Y, que a gente chama de genes holândricos. Esses genes são herdados de pai para filho. Então, um exemplo desse gene é o SRY, que é responsável pela diferenciação dos testículos nos embriões, né? Então, tem o broto genital que se forma no feto, e se esse feto ele tem o cromossomo Y, ele vai acabar diferenciando esse broto genital em testículo, né? E quem faz isso é esse gene SCR, que é localizado ali no cromossomo Y.
Se esse feto não tem cromossomo Y, esse broto genital não vai se transformar, se diferenciar em testículo. Então, vai originar o quê? Vai originar uma vagina, tá? E os ovários, que são as glândulas internas, né? Um exemplo de herança restrita ao sexo é a hipertricose, que é o pelo na orelha. Presença de pelos grossos e longos nas orelhas masculinas. Isso é uma herança transmitida de pai para filha, uma herança paterna, né? E só os homens possuem, tá? Então, é bem interessante. E o que é consanguinidade, gente? Bom, consanguinidade do latim, né, significa o mesmo sangue. Então, é uma relação de indivíduos que apresentam um determinado grau de parentesco. São considerados consanguíneos indivíduos que tenham ao menos um ancestral em comum. Então, a gente vê casamento entre primos, podem ter casamento entre tios e sobrinhos, né? A gente não encontra tanto, mas que aí já é considerado incesto, mas pais e filhos, né, irmãos. Enfim, nos casamentos consanguíneos, em que o casal é formado por parentes próximos, as chances de genes recessivos se combinarem são bem significativos. E isso se acentua com o grau de consanguinidade. Então, quanto mais próximo for o parentesco, pais, filhos, irmãos, avós, tios, primos de primeiro grau, maior a probabilidade de duas pessoas compartilharem os genes recessivos. Então, a gente viu que a herança recessiva tem um peso muito grande, né? Os pais são normais, mas têm filhos doentes. Então, se esses parentes forem muito próximos, a chance de ser portador de alguma doença é muito grande, né? De ser portador e de não ter a doença, mas carregar o gene. Então, na hora que tem um cruzamento com uma pessoa do mesmo parentesco, com certeza a chance de ter um filho, né, portador de uma doença recessiva é grande, porque os genes são semelhantes, né? Então, o coeficiente de endocruzamento, que mede a probabilidade de um casal gerar um descendente homozigoto, ele é calculado, né? A gente chama de coeficiente de endocruzamento e ele vai medir aí a probabilidade desse casal gerar um descendente homozigoto recessivo para determinada anomalia recessiva, né? Ou seja, manifestar uma anomalia genética rara, né? Então, quando há um grau de parentesco, ou então quando se percebe que esse casal possui algumas chances sem sucesso na gravidez, que vai partir para um tratamento de fertilização. Então, eles começam a investigar a consanguinidade para ver por que esses abortos acontecem, o que está acontecendo, porque de repente tem um parentesco que as pessoas não sabem, né? E aí vai ser estudado tudo isso e se calcula esse coeficiente de endocruzamento para aquele casal estar ciente de que há uma incompatibilidade, de que eles podem ter alguma criança afetada. Bom, agora que vocês já tiveram todo o conteúdo, seria interessante vocês fazerem um resumo no caderno, leitura de todo o conteúdo da apostila relacionado aos temas, para que vocês fixem melhor. Em seguida, aí vocês fazem os exercícios adicionais como tarefa de casa, do 37 ao 54, para me entregar até a data mencionada. Por hoje é só, espero que vocês tenham gostado. Até a próxima!